Louvado seja Deus. Hoje está complicado para gravar, mas amém. Eu bati sem querer, eu bati na tela e desligou. Como eu havia falado no outro vídeo, irmãos, estava saindo da igreja com uma determinada irmã. Na verdade, eu nem conhecia aquela irmã. Então a gente estava indo junto, a gente começou a conversar e ela disse assim: irmã, meu marido ele é pastor. Ele é pastor, mas pensa num homem depravado. Pensa num homem carnal. Eu falei assim, mas como é que pode? Ele pastor? Ela falou, pois é. E vai eu falar alguma coisa? Vai eu falar alguma coisa para ele? Ele não aceita, porque ele acha que a mulher tem que ser submissa, que a mulher tem que fazer tudo o que o marido quer. Ele acha que a mulher tem que ficar calada e que ela é um objeto na mão dele. Então ele me trata como um objeto, como se eu fosse uma prostituta. Foi assim que ela falou. Ele me trata como se eu fosse uma mulher da vida. Ele não me respeita, não respeita o meu corpo. Tudo que ele faz é para o bem-estar dele. Não é para o meu bem-estar, é para o bem-estar dele. Ele pensa nele, ele não pensa em mim. Eu sou uma serva de Deus, gosto de orar, gosto de buscar a palavra, gosto de estar na presença de Deus, mas o homem é um verdadeiro prostituto. Ela disse: o homem é um verdadeiro prostituto. Carnal. Carnal. Na igreja é um santo. Na igreja prega e o fogo cai. Em casa é um demônio. Grita, me xinga. E tudo tem que ser na hora dele, no momento dele, do jeito dele. E eu tenho que ficar debaixo do pé dele. Então, eu falei, meu Deus, mas que é isso, irmã? Como é que você aguenta isso? Eu falei pra ela, como que você aguenta isso? Ela falou assim, olha, irmã, eu vou falar uma coisa pra senhora. Eu tô quase pedindo as contas, porque não dá. Tô quase pedindo as contas, porque não dá. Ele abusa demais. Demais, demais, demais. É muito abusivo. Então, irmãos, é o que o Senhor falou para mim. É o que o Senhor falou para mim. O Senhor me mostrou lascívia, desejos desenfreados, crentes batizados, mulheres, homens batizados, que têm o desejo de Satanás, da pombagira, uma das piores. Pombagira sete saia. Pombagira sete saia não se contenta só com uma mulher. A pombagira sete saia não se contenta só com um homem. É um espírito maldito, maligno, sujo, diabólico, imundo, que muitos crentes ainda têm. Muitos crentes ainda têm. E muitas vezes não aceita a repreensão do pastor, não aceita a repreensão de ninguém, a mulher não pode falar nada, e quando é a mulher que é assim possuída por esse demônio, o homem não pode falar nada, porque senão ela entrega a delegacia, ela faz BO, sabe assim, ela não deixa ele abrir a boca, não deixa ele colocar a casa dele espiritual em ordem. Por conta de que muitas vezes o homem não consegue servir a Deus direito. Ele não consegue servir a Deus direito porque a mulher é um demônio, é uma pombagira maldita. E vice-versa. Às vezes a mulher quer servir a Deus, a mulher quer ser uma pessoa, sabe, de boa índole, de boa fama, uma mulher de fé, uma mulher de oração, só que o homem não deixa.
O homem não deixa porque ele é possuído por esse demônio depravado da lascívia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, dentro das quatro paredes, só quem vê é os olhos de Deus. E diante dos olhos de Deus, Ele tem visto muita coisa. Deus tem visto muita coisa errada na vida dos casais. Deus tem visto e contemplado muita coisa errada na vida de casais. E olha, vou falar para você. Não importa se esse casal tem 40 anos de crente, se tem 50 anos que estão juntos, se estão casados há pouquinho tempo ou há muitos anos, se são casados no papel ou não é casado no papel. Isso não importa. Se a pessoa tiver, não importa quanto tempo ele tem de igreja, não importa quanto tempo ele foi batizado, se ele tiver nesse pecado lá da lascívia, vai direto para o inferno. Vai direto para as profundezas. Vai. E não importa se ele é missionário, se ele é isso, se ele é aquilo, se ele é aquilo outro. Viveu no pecado da lascívia, perde a alma, perde a salvação e o aviso está sendo dado. Não acha ruim comigo não. Não briga comigo não. Cuidado com o que você vai escrever aí. Cuidado com o que você vai escrever aí. Os que vão achar ruim. Porque muitos aqui vão achar ruim no que eu estou falando. Só que eu não estou falando porque eu quero falar. Eu estou falando porque Deus me mandou falar. Este pecado da lascívia vai levar muitos casais para o abismo. Vai levar. Desejo desenfreado. Desenfreado. E muitas vezes a pessoa acha que eu vou fazer, vou praticar, vou acontecer, depois eu vou lá e peço perdão e está tudo bem. Olha, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado, santifica a tua vida. A palavra do Senhor é clara quando ela diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ninguém. Sem santificação, santificação do corpo, santificação da alma, santificação do espírito, ninguém verá Deus. Louvado seja Deus. Na mente de muitas pessoas, eles pensam assim. O inimigo coloca na mente deles assim: não, isso não tem nada a ver. Deus deixou o sexo, Deus criou o sexo para as pessoas serem felizes, para as pessoas desfrutarem, para as pessoas viverem o prazer. Só que não foi isso que Deus criou para Adão e Eva. Não, foi não. O que Deus falou para Adão e Eva? De todas as árvores do jardim vocês podem se alimentarem, podem fazer o que vocês quiserem. Mas dessa árvore aqui, não toquem. Não toquem. Aí, aleluia, a cobra, a serpente foi lá e convenceu a Eva que não era nada daquilo que Deus tinha falado. Que tudo aquilo que Deus tinha falado era mentira, não era nada daquilo, que não tem nada a ver.
Porque se não fosse para tocar naquela árvore do jardim, Deus não teria criado. Hã? Não é o que muitos dizem hoje? Ah, se não fosse para viver uma vida sexual à vontade, Deus não teria criado. Foi a mesma coisa que a serpente falou para Eva. Foi a mesma coisa que ele falou para ela. Se não fosse para comer dessa árvore aí, Eva, Deus não teria criado. Tudo que tem aqui foi Ele que criou, não foi? Então, não tem problema não. Deus está te enganando. Deus está mentindo. Pode comer da árvore sim. E Eva cai na tentação. Eva caiu na tentação e automaticamente Adão também. E os dois pecaram. Os dois pecaram e os dois foram lançados da presença de Deus do jardim. Os dois foram lançados fora do jardim. Então, as pessoas dizem: ah, mas o sexo é para ser desfrutado dentro da normalidade. Dentro da normalidade. Não com lascívia. Não com essas coisas que o mundo está inventando aí. Um monte de coisa, né? É um monte de sujeira. É muita sujeira, muita sujeira, muita sujeira. Então, irmãos, eu passo aqui para falar para você e abrir os teus olhos. Louvado seja Deus. Tem que ordenar. Tem que ordenar. Colocar em ordem a vida conjugal, sentimental. Aleluia. Quem tem esse desejo desenfreado de lascívia, tem que pedir a Deus para queimar. Tem que orar. Pedir a Deus para queimar, repreender, tirar isso. Louvado seja Deus, tirar isso. Aleluia. Porque não, a gente não pode aceitar uma coisa que não provém de Deus, irmãos. Né? Aceitar uma coisa que não provém de Deus, não podemos ficar com isso. Aceitar algo que não provém de Deus. Esse espírito não provém de Deus. Provém do diabo para destruir almas. Então comece a orar. Deus, queima a minha carne. Queima, Jesus. Queima, tem que pedir. Tem que orar. Se você quer ser uma mulher de oração, se você quer ser uma mulher usada por Deus, você quer ser um homem usado por Deus, tem que pedir a Deus para repreender o espírito da lascívia, o desejo desenfreado. Louvado seja Deus. Aleluia. Para que Deus possa te levantar na terra como um atalaia. Porque do contrário, assim ele não levanta não. Tem que queimar a carne. Tem que queimar a carne. O que a Bíblia diz lá? Marcos 16, 24, 21. Renúncia. Renunciar a si mesmo. Renuncie-se a si mesmo para viver o propósito de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Renúncias, irmãos. Renúncias. Renunciar aos pratos, renunciar às oferendas que o diabo oferece, renunciar a muita coisa. Tem que renunciar. É o diabo oferecendo e você mandando Jesus queimar. É Satanás oferecendo e você orando para Deus repreender, jogar por terra, queimar, destruir e mandar fogo. Tá compreendendo? Do contrário, se você não orar, o inimigo, ele toma liberdade e quando você vê, você já está tomado. Sabe, e isso acontece, irmãos, muito com... Deus me faz lembrar que assim, a mulher, quando ela separa do marido, às vezes ela foi judiada,
ela foi, né, o marido judiou, o marido fez ela sofrer muito, né? Isso acontece muito, né? O marido fez ela sofrer muito, ela foi muito humilhada, pisada, escanteada, abandonada. Então, louvado seja Deus, isso acontece muito com mulher. O que acontece, irmãos? No caso da mulher, acontece com o homem também. A mulher muito humilhada, desprezada, sabe? Deixada de lado, esquecida. O homem não dá valor. Olha o que acontece. Aquela mulher que é tratada dessa maneira, ela perde o prazer por homem. Ela perde o prazer pelo sexo masculino. De tão maltratada que ela foi, de tão judiada que ela foi. Então ela perde o prazer pelo sexo masculino. O diabo sabendo disso, que ela já perdeu o prazer pelo sexo masculino, o que o diabo faz? O que o diabo faz nessa situação? Ele começa a colocar na mulher desejo por outra mulher. Aí o diabo coloca assim na cabeça dela, tanto homem quanto mulher, ou na cabeça dele. O diabo coloca assim: ó, ele te desprezou, ele te humilhou, ele te abandonou, ele fez isso e isso com você. Mas se você se relacionar com outra mulher, você vai ser amada, você vai ser respeitada, você vai ser querida. Sabe assim, irmãos? O diabo coloca isso na mente da pessoa. A mesma coisa o homem. Então, se a sua mulher fez isso, isso e isso com você, às vezes o homem perdeu o prazer por mulher, devido ao que passou. Aí o diabo começa a colocar sentimentos nele por outro homem. Por que Satanás faz isso? Porque ele sabe que isso é contra a palavra de Deus. Ele sabe que isso é contra a Bíblia. Porque Deus criou macho e fêmea. Deus não criou homem para casar com homem, nem mulher para casar com mulher. Não, ele criou o macho e a fêmea, para que tivesse um matrimônio entre eles. Mas Satanás, como ele sempre quer deturpar, quer destruir a imagem e semelhança de Deus, que é o ser humano, o que ele faz? Ele começa a colocar pensamentos na mulher e desejos na mulher por outra mulher. Ele começa a colocar sentimentos no homem por outro homem. Joga na mente da pessoa, dizendo assim, ó, se você não foi feliz com aquela mulher, você vai ser feliz com um homem, você vai ser amado, respeitado. É o que está acontecendo no mundo, irmãos. É o que está acontecendo no mundo. E toda essa obra é do diabo. Essa obra é de Satanás. Coloca sentimentos contrários na vida da pessoa. Tá compreendendo? Então, mulheres que vivem só, homens que vivem só, devem tomar muito cuidado. Porque o maligno, ele não vai deixar de investir. Ele não vai deixar de jogar uma coisa ou outra na vida da pessoa. Não, ele vai tentar. Ele vai tentar colocar outra mulher, né? Aí a mulher começa a tratar a outra mulher bem, começam a se falar a respeito de tudo que aconteceu. E ali é o começo de tudo. Então, irmãos, nós temos que tomar muita vigilância, porque o diabo, ele é profissional e estrategista.
e estrategista. Temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado. Louvado seja Deus. Aleluia. Temos que tomar muita vigilância. Nós fazemos a obra de Deus, irmãos. Eu falo por mim mesmo. Eu faço a obra de Deus. Prego para homens, para mulheres, para jovens, adolescentes, tanto jovem, homem quanto mulher, de toda sorte. Mas só que eu não me movo, eu não me envolvo emocionalmente com ninguém. Com ninguém. Não. Aleluia. Glória a Deus nas alturas. A salvação, ela custa um preço muito caro. Louvado seja Deus. E não é qualquer prato que Satanás coloca que a gente vai aceitar. Então, irmãos, tem pessoas que faz a obra de Deus, mas ela se envolve emocionalmente com as pessoas. Ela se deixa se levar, ela se deixa se envolver com as pessoas. Isso é um perigo, não pode. Deus está me levando a dizer que temos que vigiar. E vigiar muito. Não somente orar, mas vigiar muito. Louvado seja Deus. Aleluia. Você ora por homens, você ora por mulheres, você ajuda um, ajuda o outro, mas tudo dentro da normalidade e com muita vigilância para Satanás não jogar a semente maligna dele. Você não pode se envolver com as pessoas da sua igreja. Você não pode se envolver. Porque começa assim, sabe, irmãos? Muitas vezes, eu gostei muito de você, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, eu gostei muito de você, vai na minha casa, vamos tomar um café, vamos sair juntos, vamos fazer a obra de Deus juntos, vamos isso, vamos aquilo outro, né? E ali a pessoa, ela não vigia, né? Ela, ao invés de ficar focada no que ela está fazendo, espiritualmente fazendo, ela se deixa se levar por isso. Pelos convites, pela atração, pela boa conversa, por tantas coisas que a pessoa pode oferecer, né? Então ali a pessoa acaba se envolvendo. Quantos casais, irmãos, separados por causa disso? Porque a amiga da irmã começou a visitar muito a casa dela. Era café para cá, café para lá, era uma visita, era todo final de semana, ia lá na casa dela, sabe, na casa dele, irmão para cá, irmão para lá, sabe assim? E o diabo começou a trabalhar ali, por quê? Porque o crente não vigiou. Porque o crente não vigiou. Aleluia. Olha, a Bíblia diz para nós nos apartar do mal. A Bíblia fala para nós nos apartar do mal. Aleluia. A Bíblia diz também em Provérbios assim, retira o teu pé da casa do teu próximo, antes que venha um aborrecimento. Retira o teu pé da casa do teu próximo, antes que venha um grande aborrecimento. Está lá em Provérbios. Então, pessoas que gostam de frequentar muito a casa dos outros, eu particularmente eu já fico com o pé atrás, né? Porque o crente, quando ele tem um compromisso com Deus, irmão, ele não perde tempo na casa de ninguém. A ida na casa da pessoa é para orar, é para levar a palavra, é para fazer ali a obra de Deus. Terminou, vai embora. Segue seu caminho. Não é
marcar uma visita e depois no outro dia ir visitar novamente, no outro dia vai visitar novamente, na outra semana que vem vai visitar novamente. Hoje é um café, amanhã é um almoço, depois é a janta, depois é uma pizza, depois é não sei o quê, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quando o crente se dá por conta, ele já está totalmente envolvido. Já está totalmente envolvido. Então é por isso que a Bíblia fala: retira o teu pé da casa do teu próximo antes que suceda o mal. Louvado seja Deus. Deus está falando com alguém aqui. Deus está falando com alguém aqui. Eu fui criada, irmãos, de uma forma que minha mãe sempre ensinava: não ficar na casa de vizinhos, não ficar na casa de ninguém. Eu nunca na minha vida, eu fui católica por muito tempo, uns 20 anos aproximado, mas eu nunca fui de frequentar casa de vizinho, casa de amigo, casa de fulano, casa de cicrano, todo dia tá numa casa diferente. Irmãos, isso não é de Deus. Eu não sei o porquê Deus está me levando a falar isso, mas isso não é de Deus. Não é de Deus. Um dia está na casa de um, outro dia está na casa do outro dia está não sei aonde. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Principalmente para quem faz a obra. Para quem faz a obra. Louvado seja Deus. Temos que orar. Orar e vigiar muito. Vigiar muito. Porque a pessoa que é separada para a obra, já começa aí. Já começa aí. A pessoa, quando ela é separada para uma obra, essa pessoa não tem muitos amigos. Não tem. Se tiver um ou dois, tem muito ainda. Quem é separado para fazer a obra não tem amigos, não tem amizades, irmãos. Não vive de amizades, de conversinhas, disso, daquilo, não. Porque não funciona, não dá certo. Não dá certo por quê? Porque se Deus na madrugada, vamos supor que eu tenho uma amiga, eu não tenho, mas vamos supor que eu tenho uma amiga do peito. Eu quero parar o vídeo, eu não consigo, irmãos. Vamos supor que eu tenho uma amiga do peito, uma amiga. Daí eu tô orando na madrugada, exemplo. Tô orando na madrugada e Deus me passa algo dessa minha amiga, né? Principalmente relacionado a conserto, a colocar a casa no altar. Daí eu estou na madrugada, Deus me passa uma revelação dessa minha amiga e manda eu passar para ela. Aí eu a considero como minha amiga do peito, entre aspas, né? Eu não vou querer passar. Eu estou colocando mas Deus está falando com alguém aí. Aleluia. Eu não vou querer passar a revelação, porque eu gosto muito dela, eu amo muito ela me ajudou em tudo, ela é uma pessoa boa. Então eu não vou querer passar a revelação de conserto para ela. E o vaso de Deus aprovado, ele tem que passar tudo o que Deus mostra. Não só bênção. Ele tem que passar tudo. Porque se ele só passar coisa boa, se ele só falar coisa boa e para os amigos não fala, as coisas que Deus mostra, seja o que for, para os amigos ele não fala, então esse vaso está rachado e está reprovado. Porque vaso que é vaso, entrega tudo que Deus manda. Gostando ou não gostando. Vaso de Deus, ele entrega tudo que Deus manda. É por isso que vaso não tem amigo. E tu vai concordar comigo. Vaso não tem amigo. Não tem amiga. Não tem esse negócio de ficar dormindo na casa de amigo, na casa de amigo.
vaso de Deus? Não, 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 não. Vaso de Deus que é vaso, sabe aonde é o seu lugar. E vaso de Deus que é vaso, sabe entrar e sabe sair. Sabe o tempo que deve ficar e o tempo que não deve ficar. Quando o vaso é vaso de Deus. Agora, quando é uns vasos que tem por aí, né, que eu conheço um bocado, uns vasos que tem por aí que me chama de arrogante, me chama de metida, me chama de tantas coisas, né, que eles inventam aí, que eu nem sei falar. É porque a irmã é assim, assim, assim. É porque o irmão é assim, assim, assim. É arrogante, é metido, é isso, é aquilo. A gente convida para vir na casa da gente e não vem. Só porque a gente é mais pobre, só porque a gente é mais isso ou mais aquilo. Já viu isso? É, porque tem. Tem muito disso. Tem muito disso. Então, o homem de Deus, que é homem de Deus, aprovado, não aceita essas coisas, não. E homem de Deus, que é homem de Deus, não visita a casa de mulher que está sozinha. O homem, quando ele é de caráter, quando ele é um homem de Deus, quando ele é um homem honesto, quando ele é um homem, uma mulher honesta, ele não visita a casa de irmãs sozinha, a casa de irmãos sozinhos. Não. Não, não. Porque aí está sendo aberta uma brecha para o diabo. Então tem um monte por aí. Tem um monte por aí que diz que é vaso. Mas sabe aqueles vasos que cada semana está num lugar e ali almoça, janta, toma café, dorme e só vai embora no outro dia? Meu Deus. Não, não. Não, 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 não. Não. Louvado seja Deus. Glória a Deus nas alturas. A não ser quando esse vaso tem que viajar para fora, que ou ele dorme numa hospedagem, né? Ou dorme na casa de algum casal, na casa do caseiro, algo do tipo. Aí tudo bem, né? Que não há o que fazer. Mas esse negócio de viver todo dia dentro da casa do outro, Deus não agrada, Deus não aprova e a Bíblia condena. Esse negócio de ficar todo dia na casa do irmão, na casa da irmã, quem quer, eu já vou encerrar o vídeo, quem quer crescer espiritualmente diante de Deus e ter confiança diante de Deus, irmãos, tem que parar com essas coisas. Tem que parar com isso. Tem que parar com essas coisas, porque Deus, irmãos, ele separou um povo para si, um povo especial, zeloso, de boas obras, de boa índole, de bom caráter. Sabe? O homem de Deus, a mulher de Deus, ela não anda dando mau testemunho. Não, não. Até porque se der mau testemunho, Deus não aprova, né? Não é aprovado por Deus a obra dele, a obra dela. Não é aprovado por Deus. Quantas vezes, irmãos, eu já pude ver mulheres que se dizem missionárias, mulheres vasos, né? Chega na casa da outra, eu já pude ver isso. Chega na casa da outra, a gente vai fazer visita. Aí a gente pensa que a mulher é uma mulher comportada, uma mulher de Deus, uma mulher vigilante. Quando chega lá, a mulher, eu já vi isso, a mulher começa a bisbilhotar a vida
das pessoas da casa. Ela começa a bisbilhotar, começa a perguntar isso, perguntar aquilo, quer saber de tudo, sabe? Entrar na vida do casal, começa a perguntar umas coisas fora. Eu já vi isso, irmãos, eu já vi isso. Pessoas que dizem que são vasos e chegam na residência dos outros. Olha, irmão, não dá nem para falar. Os maus comportamentos que eu já vi. Maus comportamentos que eu já vi de crentes. Dizendo que é vaso de Deus, dizendo que é homem de Deus, mulher de Deus. E tem uns comportamentos na casa dos outros. A coisa mais feia, mais ridícula. Ridículo, feio demais, sabe? Então, vasos assim, tá cheio por aí, né? Tá cheio de vasos por aí. Eu, particularmente, nunca gostei disso. Eu não gosto disso. Não gosto disso. Nunca gostei. Acho que já começou pelo ensinamento da minha mãe, né? Minha mãe sempre ensinava a gente não ficar na casa dos coleguinhas, dos vizinhos, das coleguinhas. A minha mãe sempre ensinava. Então, talvez seja já por causa do ensinamento que eu recebi. E depois que me tornei uma pessoa cristã, uma pessoa crente, uma pessoa de Jesus, eu não gosto disso, irmãos, não gosto. Eu não gosto de ficar enfiada em casa de parente todo final de semana. Eu não gosto dessas coisas, nunca gostei. Nunca gostei. Às vezes convidam, né, uma vez na vida, outra na morte, você vai lá no final de semana, ou seja, no final de ano, né, Natal, Ano Novo, você dá uma passadinha lá, cumprimenta todo mundo, bom dia, boa tarde, feliz Ano Novo, feliz Natal, tal, olha, dá meia volta e vai embora. Eu não gosto, nunca gostei disso, nunca gostei, né? Então eu sempre fui uma pessoa separada. Acredito que Deus já tinha um propósito na minha vida e nem eu sabia que eu tinha um propósito. Mas, olha, eu não sou melhor que ninguém, tá? Por favor, não me entenda mal, eu não sou melhor do que ninguém. Mas o cristão verdadeiro, o cristão que ama a Deus, que teme a Deus, tem que ter um comportamento de acordo com a palavra. Amém? Tem que ter bons comportamentos. Porque se não tiver, aleluia, infelizmente, no meio da caminhada não será aprovado por Deus. Amém? Louvado seja Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar. Aleluia. Repito, eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Não leve para esse lado. Eu não sou arrogante, eu não sou prepotente, eu não sou soberba, nada disso. Não sou e Deus sabe que eu não sou. Mas esse negócio de viver enfiado na casa dos outros, eu nunca gostei disso. Não é por nada, eu não tenho nada contra ninguém. Muito pelo contrário, eu até oro pelas pessoas, eu oro muito pelas pessoas, né? Louvado seja Deus, mas ela lá e eu cá. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.